Olá, olá pessoal! Vamos para a nossa última aula do curso de eletricista instalador básico. Essa aula visa apresentar para vocês como os raios são formados, como proteger dos raios e o que vem a ser um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Os efeitos dos raios durante as tempestades. Curso básico para eletricista, como os raios se formam. Então, essa aula visa apresentar para vocês como que os raios se formam fisicamente. Essa aula compõe aquelas aulas de curso básico de eletricista, tá? Então, vamos lá. O que vem a ser uma descarga atmosférica? Primeiro, ter um entendimento do que é uma descarga atmosférica. A descarga atmosférica é uma descarga elétrica, pessoal, de origem atmosférica entre uma nuvem e a Terra, ou entre nuvens, constituindo em um ou mais impulsos de vários quiloamperes. O que é o raio? O raio é um dos impulsos elétricos de uma descarga atmosférica para a Terra. O que é o ponto de impacto? Ponto onde o raio cai, né? O que é o ponto de impacto? É o ponto onde uma descarga atinge a Terra. Atinge a Terra, uma estrutura ou o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA ou para-raio. Como os raios se formam? Vocês podem observar aí pelo desenho que existem aqui uma nuvem bem densa. E essa nuvem tem, na parte superior, cargas positivas e na parte inferior, cargas negativas. E aqui, as cargas negativas estão drenando as cargas positivas da Terra, né? Então, tem uma troca de cargas. Mas como que isso ocorre? Como que os raios ocorrem? As nuvens que ocorrem os raios são normalmente do tipo cúmulo-nimbo. Então, essas nuvens são conhecidas como nuvens do tipo cúmulo-nimbo. Elas são mais extensas, vocês podem observar até pelo desenho aqui, são mais extensas, com a parte inferior lisa. Elas são formadas a cerca de 2 km de altura do solo, ó, cerca de 2 km de altura do solo, e se estendem até 18 km acima do solo. Geralmente, no período que está ocorrendo a tempestade, ocorre, devido aos ventos fortes, o choque entre as partículas de gelo dentro da nuvem. E esse choque de partícula causa uma separação de cargas elétricas positivas e negativas. Então, o choque é que provoca essa situação que vocês estão vendo. Uma separação entre cargas negativas e cargas positivas, sendo que as cargas negativas ficam na borda da nuvem. Os raios se formam dentro das nuvens, que a gente chamou de cúmulo-nimbo, né? São nuvens que possuem gelo internamente, né? Dentro dessas nuvens, né? Existem gelo, senão os raios não ocorrem. E por terem gelo, elas têm de crescer muito alto no céu, né? Então, 18 quilômetros aqui e 2 quilômetros da Terra. No interior das nuvens, por conta dos fortes ventos, como eu havia explicado, as partículas de gelo colidem entre si e essa colisão de partículas provoca uma separação de cargas. As cargas positivas deslocam para a parte superior da nuvem
e as cargas negativas para a parte inferior. Como a quantidade de carga negativa é muito intensa, a Terra tem cargas positivas e negativas, como a nuvem está carregada negativamente, essa carga negativa tende a atrair as cargas positivas da Terra. O encontro entre as cargas positivas e negativas, né, que é o traço que a gente chama um traço ascendente e descendente, né, forma-se o raio. Então, o raio ele só ocorre durante tempestade, quando tem as nuvens do tipo cúmulo nimbo. São nuvens que têm partículas de gelo e o choque provocado pelo vento dessas partículas ocorre a separação. E as cargas elétricas ficam muito intensas na borda da nuvem, essas cargas tendem a atrair as cargas positivas da Terra e a Terra tenta atrair as cargas negativas da nuvem. Bom, aqui eu apresento para vocês uma outra situação com os valores de ordem de grandeza. Então, nós temos aqui, durante as tempestades, a formação das cargas positivas ao longo da parte superior da nuvem e as cargas negativas na parte inferior, né? Com as temperaturas aqui abaixo de menos 20 graus negativos na parte superior e aqui na parte mais próxima da nuvem, a 1 km, por exemplo, próxima da Terra, né? 1 km, 2 km, né? A gente tem as cargas negativas. Isso ocorre, essa separação, e aqui no meio você tem cargas positivas e negativas. Né? No mesmo valor, é como se não aparecesse cargas aqui. Então, nesse contexto, com a separação dessas cargas, né, ocorre aqui, como vocês estão vendo nessa figura, uma atração entre as cargas positivas da Terra com as cargas negativas da nuvem. Então, existe um deslocamento de cargas positivas, que é o deslocamento ascendente, e o deslocamento descendente. Aí aqui no item 7, aqui no número 7, forma o que a gente chama de raio. Esse raio ele tem da ordem de 1 milhão de volts e 100 mil amperes. Bom, vamos agora ter um entendimento do campo elétrico produzido por uma descarga elétrica. No campo elétrico, a gente usa o vetor unitário, que é o vetor R, né? A gente pode escrever uma equação vetorial, não é, que vai fornecer a expressão algébrica que representa o modo, a direção e o sentido do campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, o campo elétrico ele é igual a 1 sobre 4πε0, onde ε0 é a permissividade do ar, que multiplica a carga pela distância r ao quadrado. E r é o vetor que vai me dar a direção e o sentido do campo elétrico. Essa constante aqui a gente chama de constante de Coulomb, que é 1 sobre 4πε0. Posso escrever o campo elétrico em módulo, o campo elétrico é igual a constante de Coulomb vezes a carga, dividido pela distância ao quadrado, r ao quadrado, a distância do ponto onde você quer calcular o campo elétrico até a carga. E a minha constante de Coulomb, 1 sobre 4πε0, que ela é igual a K igual a 9 vezes 10 a nona Newton metros Coulomb ao quadrado. A unidade de campo elétrico ela é Newton por Coulomb, que é igual a volt por metro. Então, o campo elétrico é inversamente proporcional à distância. Quanto mais distante o ponto está da carga, menor é o valor do campo elétrico. Agora, vamos imaginar o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme e o potencial. O campo elétrico produzido por uma carga pontiforme positiva, ele sempre aponta para fora da carga. Então, o campo elétrico produzido por essa carga pontiforme, ele sempre aponta para fora da carga. Pela figura B aqui, o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme negativa, ele sempre aponta para dentro, tá? Isso é muito importante. E o potencial elétrico, ele não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Ele é a constante de Coulomb vezes a carga dividido pela distância. Eu também posso escrever o potencial elétrico como sendo o campo elétrico, o módulo do campo elétrico, vezes a distância R.
Então, é muito importante a gente observar que carga pontiforme positiva, o campo elétrico sai. Negativa, o campo elétrico tem a direção para dentro da carga. Bom, com esses conceitos, né, eu vou calcular o campo elétrico produzido entre a nuvem e a Terra, só para vocês terem um exemplo aqui. Então, veja bem, o que eu fiz aqui? Eu tenho aqui a nuvem carregada na borda inferior negativamente e a Terra carregada positivamente. Então, eu vou chamar a nuvem, vou representar esse modelo de cargas complexas, vou transformar no modelo pontiforme. Vou representar todas essas cargas negativas como uma carga negativa total. Carga negativa total da nuvem e carga positiva total da Terra. E vou calcular o campo elétrico num ponto P. Vou chamar esse ponto aqui de P, onde eu quero calcular o campo elétrico. Esse ponto P, ele está a uma distância x da Terra. Está aqui a Terra, está a distância x. Aí o que eu tenho aqui? Qual é o campo elétrico produzido pela carga positiva pontiforme? É um campo elétrico que sai, a tendência dele é sair em direção contrária à carga positiva. Está aqui, produzindo um campo elétrico chamado E+. E o campo elétrico produzido pela nuvem, nesse ponto P, é um campo elétrico que tem o sentido entrando para a carga negativa. Olha, então eu tenho um campo elétrico E-, entrando no sentido da carga negativa, e um campo elétrico E+, saindo da carga da Terra. Tá? E o campo elétrico no ponto P, ele é a soma, é o módulo do campo elétrico E+, mais E-. Não é? Então, aqui que a gente vai chegar na conclusão. O meu campo elétrico no ponto P é minha constante de Coulomb vezes a minha carga da Terra, dividido pela distância ao quadrado, que é a distância da Terra até esse ponto P, onde eu quero calcular esse campo elétrico. Pode ser um prédio, pode ser uma árvore, né? Então, é K vezes a carga da Terra dividido pela distância x ao quadrado, mais K vezes a carga na nuvem. Qual é essa distância do ponto P até a nuvem? É D menos x. Então, D menos x ao quadrado. Né? E isso vai me dar o campo elétrico no ponto P. Para me achar o potencial elétrico, ele é o campo elétrico vezes a distância. É o campo elétrico vezes a distância. A constante de Coulomb é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Aí aqui em cima eu mostro para vocês o seguinte. Quanto maior x, quanto maior for o valor de x, mais próximo da nuvem, né? Maior o potencial elétrico e o campo elétrico. É só olhar aqui na expressão. À medida que a distância x vai aumentando, ou seja, quanto mais próximo você vai chegando da nuvem, maior vai ser o valor do campo elétrico. Não é? Então, vamos imaginar que a distância x seja igual a d. O campo elétrico tende, teoricamente, ele tende ao infinito, né? Que é d menos d vai dar zero. Um número dividido por zero tende ao infinito. Então, o que eu quero aqui com vocês chegar na conclusão? A conclusão é o seguinte. Se eu quero calcular o campo elétrico numa distância de 1 metro, 1,80 m, esse ponto P for 1,80 m, o campo elétrico é menor que eu calcular esse campo elétrico num ponto P a 10 metros, em uma árvore, por exemplo. Uma árvore de 10 metros, o campo elétrico no topo da árvore é muito maior do que o campo elétrico da altura. Bom, continuando, vou apresentar agora para vocês como se proteger dos raios durante as tempestades. Bom, o que é uma descarga atmosférica? Relembrando, é uma descarga elétrica de origem
atmosférica entre a nuvem e a Terra, ou entre nuvens, constituindo um ou mais impulsos de vários quiloamperes. O raio é um dos impulsos elétricos de uma descarga atmosférica para a Terra. O ponto de impacto é o ponto onde a descarga atmosférica atinge a Terra, podendo ser uma estrutura ou um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Como se proteger? Durante tempestades, não abrigar embaixo de árvores isoladas, né? Por que não abrigar embaixo de árvore? A árvore é o ponto mais alto. Se vocês olharem na minha figura, é o ponto mais alto. Então, o potencial aqui, olha, o potencial é alto aqui, né? E tem o poder das pontas. Se você está debaixo dessa árvore, a tendência, se um raio incidir sobre essa árvore, é afetar a pessoa que está aqui embaixo da árvore. Então, não abrigar embaixo de árvores. O outro ponto importante é que você não deve ser o ponto mais alto, ou seja, não fique em topos de morros, colinas, locais altos e elevações. Fuja dos locais altos. Também não fique em descampados, né? Campos de futebol, pastos, beira de lagos e praias. Então, durante a tempestade, está jogando futebol num campo, interrompe aquela atividade, né? Campo de várzea, interrompe aquela atividade, né? Procure um abrigo, né? uma casa, um prédio, né? Não fique durante a tempestade nesses locais, principalmente beiras de lagos, praias, piscina. Em qualquer situação em que você seja o ponto mais alto, você tem uma situação em que você é o ponto mais alto, você poderá atrair os raios. Se você é o ponto mais alto, poder nas pontas. Você está num descampado, né? Vamos dar um exemplo. Você está num descampado. Você é o ponto mais alto e está num período de estar tendo uma tempestade. O que você pode fazer? Você pode agachar e ficar com a cabeça entre as pernas, para você diminuir e não ser o ponto mais alto. Né? Em qualquer situação que você seja o ponto mais alto, você poderá atrair os raios. Procure abrigo em uma edificação, né? Então, procurar se abrigar em uma edificação. Não utilize telefone fixo, né? Ligado na linha telefônica, ou o celular conectado na tomada, carregando durante a tempestade. O raio pode atingir a rede elétrica e a condução da corrente vir pelo cabo que está alimentando o celular e atingir, né, a cabeça da pessoa. Então, tá na praia, formou tempestade, faz igual esse pessoal aqui, olha. Todo mundo sai e procura o abrigo. O abrigo, gente, não é quiosque, né, não é um guarda-sol, e sim uma edificação, uma estrutura. Celular, olha, carregando, não é adequado durante a tempestade falar ao celular carregando, ligado na tomada, ok? Então, essas são algumas dicas, né, para se proteger dos raios. Outro ponto importante também a destacar é o seguinte, pessoal, você está na piscina, numa edificação e tem para-raio. O para-raio está protegendo a piscina também. Isso não é correto. Então, tem período de tempestade, o síndico coloca uma norma lá, durante tempestade, não é para ninguém ficar tomando banho de piscina, porque o raio pode cair longe da edificação e ele vem induzindo e atinge a piscina, que é constituída de água, que é um material muito bom condutor. Tá? Então, durante tempestades, procure, né, a se orientar com as dicas colocadas até agora. Bom, vocês viram como calcular o campo elétrico produzido por uma descarga atmosférica. Puderam observar o funcionamento, né, dos raios, ou seja, como os raios são formados. Agora eu vou apresentar para vocês, né, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, conhecido popularmente como para-raio, mas na linguagem técnica a gente chama de SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Bom, o SPDA.
O SPDA é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O SPDA, pessoal, é um sistema completo, que ele é destinado a proteger uma construção ou estrutura contra os efeitos das descargas atmosféricas que nós vimos anteriormente. Tradicionalmente, tem sido designado por para-raios. Na verdade, a NBR 5419 chama-se de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Para você que está fazendo o curso de formação com a gente de eletricista, o SPDA ele consta de um sistema externo, que é o para-raio, né? Comum com os captores, com os condutores de descida e o aterramento. E também possui um sistema interno, formado por um conjunto de dispositivos que reduzem os efeitos elétricos e magnéticos da corrente de descarga atmosférica dentro do volume a ser protegido, que é o DPS, dispositivo de proteção contra surto, e também a equipotencialização, que são aulas avançadas que vocês, após o término do curso de eletricista, podem avançar nessas aulas de proteção contra de DPS, né, e equipotencialização. Então, o meu para-raio também podemos agora chamá-lo de SPDA, ele tem a função de quê? De drenar, né? Vocês podem estar olhando aqui na figura, eu tenho uma descarga, ela atinge ao sistema de captação, são os captores, a corrente elétrica em amarelo, ela é escoada para o sistema de aterramento, que é essa haste aqui, que eu fiz em formato de uma seta, né? Então, a corrente escoa para o cabo de descida, que é o subsistema de descida, está aqui, ó, subsistema de descida, e aqui subsistema de captação, e aqui o subsistema de aterramento. Esse subsistema de aterramento tem que ser muito bem feito e em conformidade com a NBR 5419. Por quê? Ele é responsável pela dissipação do potencial elétrico produzido pela descarga, ou seja, ele tem a função de dissipar essa energia. Pessoal, olhando aqui na edificação, eu tenho aqui dentro, botei aqui, chamei de QD. Quando essa descarga em amarelo, ela atinge o para-raio, ela desce, 50% dessa descarga atmosférica, ela é direcionada para o solo. 50% restante dessa descarga atmosférica, ela entra para dentro da minha instalação elétrica, que estou mostrando aqui, olha, ela adentrando para um quadro de distribuição. Por isso que é necessário o sistema externo, que esse sistema que está mostrando aqui o cabo de descida, o sistema de aterramento e aqui os captores. O sistema interno é constituído pelos dispositivos de proteção contra surto, que são instalados nos quadros de distribuição, no quadro geral, e todo o processo de equipotencialização das estruturas metálicas internas da edificação. Então é importante, porque 50% das descargas elas retornam e entram para as instalações elétricas. Bom, descidas do SPDA. A descida, ela é ligada à base do mastro, uma cordoalha que vai conduzir a corrente elétrica até a terra, né? Por meio de um sistema de aterramento, que emprega, entre outros, um anel de aterramento e eletrodos, os quais permitem dispersar a corrente da descarga atmosférica. Quando a gente fala de SPDA estrutural, eu não uso haste, eu utilizo a própria estrutura da edificação. Vocês podem estar consultando lá as nossas aulas sobre SPDA estrutural. Em geral, o condutor é constituído por um fio ou uma fita de cabo ou cobre. Os condutores de descida, pessoal, eles devem ser dispostos de maneira a constituírem, tanto quanto possível, o prolongamento direto dos mastros, sem emendas, né? Devendo o comprimento de cada trecho ser o menor e o mais retilíneo possível.
Então, pessoal, o que a gente entende é que a gente tem como proteger uma estrutura através de um para-raio conhecido como SPDA, onde eu mostrei para vocês subsistema de captação, subsistema de descida e subsistema de aterramento. E quando a descarga cai, ela é escoada, 50% ela é escoada para o solo e outros 50% ela tende a adentrar a sua edificação nas instalações elétricas. Para isso, tem que ter um sistema de SPDA interno, que é composto por um conjunto de DPS e o processo de equipotencialização.